para analisarmos precisamente os temas que marcaram esta semana, está em estúdio João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começando por alguns temas, naturalmente, que marcaram esta semana. Olhando para o dia e seguindo este alinhamento, olhando para o dia de ontem, as quedas acentuadas nas praças acabam por ser mais um entre muitos reflexos da crise que tem atingido a zona euro, mas que agora também começa a ganhar ainda mais relevo nos Estados Unidos. Claro. Foi uma combinação de fatores. Foi a combinação da crise da dívida soberana europeia, o contágio, ou o início do contágio para a Itália e para a Espanha, juntamente com a reação dos mercados à resolução, ou à quase resolução do problema de teto de dívida nos Estados Unidos, que os mercados não aceitaram, não viram o acordo da melhor forma. É um ponto interessante, porque os mercados não estavam a colocar grande pressão ou grande risco no facto de se poder ou não haver uma resolução para a questão do teto de dívida. Obviamente, chegou-se agora, foi uma resolução e os mercados reagiram negativamente a essa resolução, porque existem preocupações que, dado todos os cortes que terão que ser feitos pelo governo, que isso cria ainda mais problemas para o crescimento da economia americana. É uma tendência que podemos assistir nos próximos meses. Os mercados bastante pressionados à medida que vão sendo apresentadas várias soluções, várias novas soluções que depois, a médio prazo, acabam por não ser soluções, pelo menos, muito eficazes. A nível dos mercados bolsistas vão ser sempre voláteis e nervosos a todo este tipo de situações. Também acredito que irão recuperar pontualmente. Os mercados de dívida, por outro lado, o sentimento é bastante negativo e não se vê qualquer solução firme de médio e longo prazo que resolva este tipo de o corrente nervosismo e que aponte para uma solução. Por isso é expectável que a situação se continue a deteriorar. A Reuters, por exemplo, revela, e é uma informação que me chegou há poucos minutos, que só esta semana, em termos de praças a nível global, perdeu-se um montante de cerca de 2.500 bilhões, ou seja, trillions norte-americanos, trillions na linguagem anglo-saxónica, 2,5 bilhões de dólares em apenas 5 dias. É um montante a que os mercados não estavam habituados já há algum tempo, nomeadamente desde a crise financeira nos Estados Unidos em 2020. Se olharmos para trás, conseguimos ver este tipo de perdas em 2002 e 2008. Obviamente não são situações expectáveis e vêm, contrariamente ao que tinha acontecido em 2002 e 2008, são quedas que vêm já, são abruptas e acompanham já uma queda acentuada e constante dos mercados. Por isso é de todo relevante a perda bolsista, a perda de capital que estamos a verificar e é um sinal dos tempos que estamos a viver. Olhando para a banca, para a Bolsa Portuguesa, e nomeadamente para o setor da banca, e falávamos de perdas, o BCP desde o dia 17 de fevereiro, a altura em que o PSI 20 atingiu um pico, já perdeu qualquer coisa como 51%, numa altura em que a banca portuguesa está em conversações com a Troika para, nomeadamente, serem avaliadas as carteiras e os valores das carteiras. Como é que fica a banca portuguesa? É sabido que a banca europeia também está sob pressão, mas falando concretamente da banca portuguesa, como é que vai ser o caminho da banca portuguesa daqui para a frente? Estando a viver uma crise de crédito, é óbvio que a banca é um setor que passa por algumas dificuldades. No contexto da banca portuguesa, tem outro tipo de dificuldades relacionadas com o contexto português e relacionadas também com dois novos factos, com o facto de existirem regras impostas pela Troika à banca que terão que ser seguidas, e falamos tanto a nível da capitalização como também a nível da desalavancagem que os bancos terão que efetuar, e que vai ser um processo não simples, digamos assim. E também justamente com o facto que já se arrasta há já bastante tempo, do facto dos bancos portugueses não terem capacidade de aceder aos mercados para se financiarem. Tem-se falado muito em relação à venda, aliás a Troika recomendou isso mesmo, a venda de ativos não estratégicos. A banca vai ser, e passa a expressão, obrigada a vender
ativos que não pretendia vender ou que não queria vender. Lembro-me, por exemplo, na apresentação dos resultados do BES, Ricardo Salgado a dizer que iria fazer tudo por tudo para manter, por exemplo, a posição na Portugal Telecom. Eu acho que vamos um pouco mais além das questões dos ativos core e não core. As regras, o que foi acordado é bastante claro. O rácio de transformação tem que baixar para cerca dos 120%. Temos bancos que já lá estão próximos, um ou outro, e temos a maioria dos bancos ainda com rácios acima de 150%. Que também é importante fazer aqui a nota que, se compararmos esse rácio em concreto, o rácio de transformação, com a maior parte dos bancos dos mercados europeus, Portugal tem os rácios de transformação ainda mais altos da União Europeia, da zona euro. Isto significa que os bancos terão que vender ativos, e não estamos só a falar de ativos estratégicos, como participações em empresas cotadas ou não. Estamos a falar de diversos tipos de ativos, de loans e até inclusivamente de portfólios, e em concreto de mal parado, por exemplo. Traduzindo isto para o senso comum, para uma linguagem mais popular, pode dizer-se que a banca vai ficar sem os anéis e sem os dedos num futuro próximo? Eu não colocaria a situação desse ponto de vista. Tudo também depende da forma que será encontrada para fazer a venda desses ativos. É óbvio que tudo o que é um fire sale, digamos assim, se forem mesmo obrigados, sem qualquer restrições e a aceitarem os preços dos mercados, como temos outros exemplos recentes, aí de facto incorrerão, inclusivamente, correm o risco de incorrer em perdas por se desfazerem do portfólio. Agora, existem com certeza alternativas que não duvido que estejam a ser estudadas, em combinação com os montantes colocados à disposição da banca, tanto para capitalização, que os bancos também não estão muito interessados em capitalização direta, como também para financiamento. Não tenho dúvidas que estará a ser estudada uma solução estruturada para resolver a questão. Porque, caso contrário, temos o risco da banca incorrer em riscos e em perdas que não têm sequer capacidade para incorrer. E há aqui uma questão interessante. Voltando a pegar nas palavras de Ricardo Salgado, dizia recentemente, também durante a apresentação dos resultados, que os depósitos, que têm sido uma das estratégias precisamente para a desalavancagem do setor financeiro, as taxas, os juros pagos aos clientes por esses depósitos, dizia Ricardo Salgado que não eram muito benéficos para a própria banca, porque são elevados demais comparativamente aos custos que o setor está a ter. Acaba por ser uma faca de dois gumes. Por um lado precisam dos depósitos, mas por outro lado estão simultaneamente e de alguma forma a ser prejudicados pelos juros que têm de pagar também para atrair depósitos. Não só prejudicados, como coloca em risco um próprio banco. Pode colocar numa situação extrema em risco a situação financeira de um banco. É uma solução imediata, de curto prazo, praticamente instantânea. Vimos uma guerra de taxas de juros, de depósitos, muito mais acentuada, nada comparável ao que estamos a ver hoje em Portugal e em Espanha. O Banco Central Espanhol teve que intervir, inclusivamente, porque qual é que é o risco que existe? Existe um risco que os bancos estejam a captar, não é o caso em Portugal, mas o caso em Espanha, o que se passou de forma muito acentuada, especialmente com certas caixas, estavam a oferecer taxas de remuneração bastante altas, obviamente a cativar depósitos, correndo o risco e obviamente pagando juros mais altos do que aqueles que que estavam a gerar, ou seja, estavam a incorrer em perdas quando olhamos para a comparação do balanço entre ativos e passivos. E isso cria um risco tanto para o banco, de solvabilidade, como também para o sistema, porque está-se a incorrer ali num risco que depois terá que ser salvaguardado. Estamos a falar de depósitos e não de outro tipo de ativos. Olhando para as carteiras que vão ser avaliadas pela Troika, poderá a banca de alguma forma ser prejudicada pela avaliação que vai ser, nomeadamente ativos que tenham, e lembro-me, por exemplo, dos imóveis dados como garantia, que poderão ter perdido valor, o que poderá obrigar naturalmente ao aumento de provisões e ao reconhecimento de mais imparidades? Ainda não é claro exatamente qual vai ser a metodologia utilizada pela Troika, porque o que nos parece é que
a avaliação aos ativos vai ser feita de duas formas. Vai ser feita tanto ao mal parado, como também ao performing. E nesse sentido, é óbvio que a banca vai ter que vai sofrer uma pressão e vai ter que justificar as suas avaliações e as suas provisões. O objetivo é claro, o objetivo deste exercício é exatamente ter a noção se a banca está ou não a provisionar corretamente. Se não o estiver, e não tenho dúvidas que a Troika irá com certeza utilizar métodos mais conservadores acima dos stresses mais óbvios, de forma até a obrigar os bancos a capitalizarem-se. Isto pelo menos é a minha expectativa que irá acontecer, o que significa que, se tal se verificar, os bancos vão ter que ter necessidade de se capitalizar mais do que têm hoje, porque significa que com as provisões a efetuar e com outras desvalorizações potenciais que a Troika poderá colocar, os números que hoje vemos, que os bancos anunciarem que até com algum sucesso que estão a atingir os rácios pretendidos, esses números podem, digamos assim, voltar para trás. Significa que terão mais necessidades de capitalização e, mais uma vez, a necessidade potencial de acederem ao montante que foi colocado à disposição para a capitalização dos bancos, que, mais uma vez, os bancos não estão com especial apetência para ter acesso direto a esse tipo de funding para capital. Sem sairmos da banca, uma outra notícia que marcou a semana, a venda do BPN. Como é que viu este negócio? Eu acho esse negócio um pouco complicado, difícil de entender. É óbvio que não ficou esclarecido com os argumentos utilizados pela Secretária de Estado no Parlamento? Não, quanto a esse ponto em concreto, fiquei a única coisa que não sei. Fala-se que agora existe a polémica que talvez o preço não tenha sido o correto. Eu acho isso estranho. Em função dos gastos do Estado nesta altura? Se não fosse o correto, haveria com certeza bastantes mais interessados, o que não. Mas já se saberia, e é uma questão que coloco, que o preço teria que ser naturalmente muito inferior aos gastos do Estado no banco, que ascendem pelo menos a 2.400 milhões de euros. Mas não foi isso que o consórcio, que o Banco BIC comprou. O Banco BIC comprou balcões, comprou uma parte do balanço já até um rácio de transformação de 120%, para não terem outros problemas no futuro, com ativos que eles escolheram. Por isso eles compraram, foi esse negócio. E isso é que eu acho mais estranho, porque compraram um banco limpo. Escolheram aquilo que queriam. Compraram um banco limpo. E aí acho que um banco limpo podia ser um negócio para o Estado, inclusivamente, com um tipo de gestão mais profissional e não politicamente mandatada, para fazer exatamente o mesmo trabalho que o BIC se propõe. Agora, os ativos em si, onde o Estado investiu ou gastou fundos públicos, esses ativos continuam do lado do Estado. Do lado dos contribuintes. O mal parado. E isso é que me intriga, porque ao lermos o memorando da Troika, não me parece que o importante fosse vender a parte saudável, porque a parte saudável exatamente... Poderia o Estado ficar com ela? Ficar com ela, e o montante, não estamos a falar de nada substancial, estamos a falar de 40 milhões, não é por aí. O bolo, o cerne da questão, continua ainda 2,4, 5, fala-se de tantos montantes. Uma coisa é as perdas esperadas, outra também temos de ter em atenção todo o funding que foi colocado pela Caixa no BPN e que não é uma situação que vai ser avaliada agora. Temos que esperar para ver se consegue pagar ou não. O que temos que ver também é que se esses ativos, os ativos com imparidades, os ativos que não foram vendidos ao Banco BIC, se vão ser vendidos num futuro próximo ou não. Essa é que é uma questão. Ou se vão ser geridos por terceiras partes. João, muito obrigado pela análise da semana. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. Depois de analisada a semana, a altura para um curto intervalo. Até já.